Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando, abrindo essa temporada agora de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito aí por todo o estado. Nós vamos começar por um candidato, um pré-candidato a prefeito de Palmas. Vamos conversar ao longo da semana com outros nomes que estão nessa disputa. E nós estamos falando aqui do deputado estadual Júnior Gel, que já foi pré-candidato em 2020, tem um excelente desempenho, segundo colocado naquela corrida sucessória e agora vem aí para tentar novamente construir essa candidatura e disputar pela segunda vez a prefeitura da capital. Deputado, primeiro, muito obrigado por receber a gente. Bom, em 2020 teve aquela, nós já conversamos sobre isso em outras oportunidades, um desempenho fantástico que o senhor teve, uma campanha do ponto de vista de recursos, não foi uma campanha muito ostensiva, mas com resultado muito considerável. E agora vem aí pela frente uma campanha que me parece que vai ser ainda mais difícil, até porque a prefeita não está no paro e tem outros candidatos se movimentando bastante. Enfim, como que você avalia essa primeira campanha que você fez em 2020 com essa que nós estamos começando nesse momento? Oi, Kleber. Muito bom estar aqui novamente. Eu avalio da seguinte maneira: em 2020 eram muitos candidatos, tinha alguns candidatos com muita estrutura financeira diferente da minha realidade, e ainda assim, de 12 candidatos, acabei ficando em segundo lugar. Hoje nós temos, acredito, uma quantidade menor de candidatos, pelo menos de pré-candidatos a prefeito de Palmas, e nós temos uma outra realidade porque agora tem segundo turno. Então, se a gente for analisar a lógica, estando em segundo lugar em 2020, com pouca estrutura e lançando candidatura em cima da hora, e sendo muito bem votado como aconteceu, eu acredito que aqueles que me acompanharam em 2020, e não digo a totalidade, mas grande parte deles deve acompanhar novamente, porque acreditava ser a melhor opção, certo? E fora estes, os que estão hoje como pré-candidatos, eu vejo que todo mundo tem a sua rejeição, certo? Inclusive eu tenho a rejeição. Só que nas pesquisas que a gente tem acompanhado, quem apresenta a menor rejeição hoje sou eu, dos principais pré-candidatos que colocaram seu nome à disposição. Já venho trabalhando há 4 anos num projeto que eu penso que não é um projeto do professor Júnior Gel. Eu acho que nós precisamos ser bem representados e creio que eu posso fazer essa representação da forma com que a sociedade gostaria de ser representada, certo? Trabalhando de forma séria, com compromisso, e não com interesses ocultos ou simplesmente olhando para o próprio umbigo. Palmas merece muito mais que isso. E eu, como eleitor, eu, como cidadão, me coloco à disposição para fazer essa diferença dentro da política do nosso município. Agora, outra diferença em relação a 2020 é que 2020 a sua adversária era a prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, e hoje a gente vê uma aproximação sua com ela. Você tem bastante com o deputado estadual Mantuan, com a própria prefeita Cíntia. Quer dizer, como que é essa relação e como foi essa mudança, apesar que você nunca fez digamos assim, uma campanha contra a Cíntia mesmo em 2020 e nem ao longo do seu mandato de deputado estadual. E agora isso facilita também essa relação. Enfim, como que está essa relação hoje com a prefeita e até a possibilidade de vir a ter o apoio dela para o seu projeto eleitoral? Kleber, eu sempre tive uma relação muito respeitosa com a prefeita de Palmas. Até mesmo porque, para mim, não faz sentido você ficar criticando, você ficar tentando detonar, você ficar apontando apenas pontos negativos, ao invés de ajudar na construção de um projeto de uma cidade melhor para todo mundo. Eu perdi a eleição. Eu entendi que a população naquele momento preferiu a prefeita. E fiquei na expectativa de que a prefeita fizesse a melhor gestão, porque se ela fosse a prefeita da melhor gestão para Palmas, ela seria melhor para todos nós. E aquilo que eu posso contribuir para melhorar na gestão da prefeita Cíntia, eu faço meus apontamentos com o intuito de buscar uma produtividade, uma continuidade ou uma melhora do que hoje está por vir. Em relação à prefeita, eu tenho uma boa relação com ela, nunca fui de ficar atacando, não é meu perfil atacar ninguém, muito menos atacar a prefeita, sendo que minha função hoje, enquanto deputado, é fiscalizar o Estado e não o município de Palmas, certo? E naquilo que eu pude, eu tentei contribuir. Nós tínhamos uma carência em relação a insumos da saúde, eu fiz um direcionamento de quase R$ 500 mil para aquisição de insumos para a saúde. Nós tínhamos uma necessidade de um móvel, fiz um direcionamento, o dinheiro já está na conta também,
para aquisição de um castamóvel, que já foi feito, inclusive, processo de licitação, certo? Então, eu sempre fui direcionando emendas para o município de Palmas, sempre fui ajudando para que Palmas viesse a atender os anseios da população. E não pensando em possibilidade de ter um apoio da prefeita, já que ela não vai para a reeleição. Nunca foi esse o meu intuito, mas com o intuito de contribuir mesmo pela cidade, para a cidade e para a população de Palmas. Agora, eu vejo, sim, que tem uma possibilidade de caminharmos juntos. Fico muito feliz com essa possibilidade. Dando certo de caminharmos juntos, excelente. Se não der certo de caminhar juntos, você pode ter certeza que a prefeita também vai estar na torcida por mim, como eu estive ao longo dos 4 anos na torcida por uma gestão propositiva, uma gestão bacana da parte dela para com a população, para com o município. Certo? E qual que é a avaliação que você faz da gestão dela? Quer dizer, você contribuiu, torceu para que realmente fosse uma boa gestão, mas como você avalia? Você acha que foi uma boa gestão para a população de Palmas? Ó, vamos analisar, tem gente que gosta de ficar apontando só o lado negativo. Minha mãe sempre me ensinou que você tem que procurar ver as coisas positivas em cima de tudo que acontece. Um ponto muito polêmico em relação à gestão da prefeita foi em relação ao transporte coletivo. Vamos ver o que tem no transporte coletivo. 5 anos sem aumento. Isso foi positivo? Foi positivo. O que mais nós temos no transporte coletivo? A idade da frota de ônibus melhorou absurdamente. Hoje nós temos mais de 100 ônibus novos ou seminovos. Eu digo seminovos que são de 2023, certo? Em circulação na cidade, com acessibilidade, climatizado. Quer dizer, melhorou em relação a esse ponto. Existe ainda gargalo no transporte coletivo? Existe. E os gargalos têm que ser sanados. Então, eu não posso simplesmente dizer que só está ruim, ruim, não está. Tem coisas que foram melhorando. E o que precisa avançar, nós estamos aqui propondo para fazer esse avanço acontecer. Nós tivemos uma infraestrutura na Avenida NS10, que passa ali pelo antigo Macro, né, hoje Atacadão. A avenida ali ela ficou muito tempo parada, mas conseguiu dar continuidade? Conseguiu executar? Estava no projeto? Ótimo. Teve avenidas que foram duplicadas, que antes não tinham sido abertas, ou que estava apenas em uma via? Tivemos isso também. Avançou para o projeto urbano de Palmas? Avançou. Tem alguns gargalos ainda que eu acho que dando certo, a minha gestão, a minha eleição e possível gestão nos próximos 4 anos, que a gente pode avançar? Tem. Principalmente na região sul de Palmas, eu acredito que tem muita coisa a ser feita na região sul. De áreas de lazer, áreas de cultura, muita coisa que nós podemos avançar ali, que é um dos focos que eu tenho para a cidade de Palmas, certo? Então, a prefeita ela fez o seu melhor, e eu estou aqui para aplaudir o que foi de positivo e ajudar a fortalecer e melhorar aquilo que ainda, porventura, existam de gargalos a serem feitos. Existe e sempre vai existir. Se der certo minha eleição, vou passar 4 anos e eu tenho certeza que depois de 4 anos eu não vou fazer de Palmas Nova York, uma cidade com tudo 100%. Mas pode ter certeza que nós também vamos avançar como avançou na gestão atual. Os servidores públicos que digam, para os servidores do município de Palmas, eles veem a Cíntia como se fosse uma, nossa, uma deusa, né? Porque ela avançou com o plano de carreira, não deixou nada atrasado, pelo que eu tenho conhecimento, e mais do que isso, ainda criou auxílio alimentação que nem existia. Se eu não me engano, tem até uma contrapartida para quem quiser aderir a um plano de saúde. Quer dizer, para o servidor público municipal avançou demais. Para a cidade também ocorreu seus avanços. E estamos aqui para contribuir e avançar cada dia mais, seja com o apoio da prefeita, como havia afirmado, pela relação positiva e próxima que a gente está tendo, e eu acho que tem tudo para dar certo, como também, se porventura não tiver como, a gente caminhar junto. E eu vi uma entrevista sua acenando com a possibilidade de ter trabalhado também pelo apoio do governador Vanderlei Barbosa, e o próprio deputado estadual Eduardo Mantuan, na abertura dos trabalhos legislativos, fez um discurso nesse sentido de unir Paço e Palácio nessa caminhada rumo a outubro, né? E muitos dizem que o nome de consenso seria o seu. Quer dizer, qual que é essa conversa com o governador? Você chegou até a dizer, se não me engano, nessa entrevista, que teve uma conversa com ele, e até que ponto isso pode se transformar em verdade, de ter uma união de Paço e Palácio com o seu nome convergindo aí para os dois lados, juntos no mesmo palanque? Eu vejo toda a possibilidade de caminharmos juntos. O governador ele é muito propositivo, o governador ele pensa na cidade de Palmas, ele quer ver a cidade crescer, ele quer ter pessoas à frente da capital que tenham compromisso com a capital. Na realidade, a história política dele está diretamente ligada a Palmas. Não só dele, mas do pai dele, que iniciou como primeiro prefeito da capital. Certo? Então, existe uma possibilidade real disso acontecer, independente, e eu afirmo isso com muita tranquilidade, independente de o governador
vir ou não vir a me apoiar nessa campanha, independente disso. Eu vejo o governador Wanderlei Barbosa como uma pessoa comprometida com o nosso Estado e tenho admiração por isso. Eu já participei de algumas reuniões com ele e os apontamentos dele sempre foram muito sérios em relação a gargalos que o Estado tinha e com interesse de buscar solução. Eu não sei se ele vai ter interesse em ser candidato ao Senado, como muitos comentam, né? Eu nunca vi ele falar isso, mas escuto nos bastidores da política muita gente comentando. Eu sei que são duas vagas, e das duas vagas existentes, para mim, hoje ele é a melhor opção para ocupar uma dessas duas vagas. E pode ter certeza, se ele vai caminhar comigo, se não vai caminhar comigo, isso é indiferente. E por que eu afirmo isso? Porque eu tenho interesse em colocar e apoiar pessoas que eu acredito a ocuparem espaços dentro do poder público do Estado. E eu vejo ele como uma pessoa que não pode sair da política pelo compromisso que tem e que tem sim que continuar e pensar, quem sabe, numa candidatura de Senado, porque eu tenho interesse em ter representante como ele, Certo. enquanto eleitor e enquanto cidadão. Sim. Deputado, mas nos bastidores muita gente fala o seguinte: olha, o GEL tem o apoio do governador, mas lá na Assembleia ele sempre se coloca contra alguns projetos estratégicos do governador. Cita o caso da FET, cita o caso, por exemplo, da própria escola da irmã dele, que dava o nome para a irmã dele, enfim. Como que o senhor vê essas críticas e essa relação, quer dizer, do pré-candidato com o deputado que tem uma atuação independente da Assembleia Legislativa? Meu posicionamento ele sempre foi independente e não vai deixar de ser independente. As pessoas confundem, olha sempre para comigo e para mim não é assim que funciona. A reunião que eu tive com o governador ele foi muito pontual comigo, quando afirmou o seguinte: professor, o seu posicionamento na Assembleia em nada atrapalha o nosso relacionamento, em nada atrapalha a possibilidade de caminhar junto. Não é isso aí. Eu fui oposição durante o governo Siqueira Campos, eu fui oposição no governo Marcelo Miranda, eu sei o que é ser oposição. E você está fazendo o seu papel. Você não me ataca, você não ataca a minha pessoa, você tem defesas pontuais que você acredita que é melhor para o Estado, e por isso você vota conforme você acredita. E eu respeito muito isso porque você faz isso com muita seriedade, com muito compromisso com o Estado. Às vezes o seu posicionamento difere do meu, mas faz parte do processo democrático. E eu fico muito feliz. E quando eu tive as conversas com o governador, foi o que me trouxe um pouco mais de admiração, porque ele tem um espírito democrático, certo? Ele entende como funciona e respeita essa diferença que se tem. E, para mim, por que não ter uma pessoa com esse perfil dentro do processo político? Nós precisamos de pessoas assim, que respeitem. Nós não precisamos ter uma Assembleia ou os deputados simplesmente, não concordo, mas vou ter que posicionar favorável porque eu estou num determinado grupo. Não, não é assim. Eu não concordo, eu faço as minhas alegações, os meus apontamentos e espero gerar o convencimento. Para você ter uma noção, diversos projetos que eu votei contra aqui, os projetos chegaram a ser derrubados. Quer dizer, quem é que estava errado? Quem é que estava certo? Entendeu? E quando eu falo isso, nem todos os projetos que vêm aqui para casa, o governador tem plena consciência do que trata o projeto, porque ele trabalha muita coisa muito maior do que isso, certo? Acredita-se em alguns assessores que encaminham e os assessores também não são dono da verdade. Então, no que puder somar em relação a fazer o que é certo, o que eu acredito que é certo, eu vou fazer. Nós temos, por exemplo, no projeto da reforma da Previdência. Na reforma da Previdência tem alguns pontos ali que eu acho que não avançou, que podia ter avançado, certo? E por isso eu me posicionei contrário à reforma da Previdência como estava. O deputado Jorge Frederico, que é pré-candidato do Republicano a prefeito de Araguaína, também se posicionou contrário. Quer dizer, por que o problema sou eu por ter votado contrário, se o Jorge Frederico, a exemplo, também votou contrário e caminha para o governador tranquilamente? No meu entendimento, é que tem muita gente ali ao redor, talvez por outros interesses, colocando um veneno ali na cabeça do governador, entendeu? Porque não tem interesse que venham me apoiar. Mas o governador é uma pessoa muito sábia, é uma pessoa muito experiente e tem discernimento, entendeu? Ele vai fazer o que ele achar que é melhor a ser feito. Independente de quem seja ou receba o seu apoio, eu tenho certeza que ele vai promover uma decisão acreditando ser o melhor. É uma questão importantíssima nesse momento, neste mês principalmente, que é a sua questão partidária, né? O senhor foi eleito pelo PSC em 2022, o PSC teve uma incorporação pelo Podemos,
e aí o senhor passou, então, a ser parte do Podemos. Naquele momento, meados mais ou menos do ano passado, quando o TSE tomou essa decisão, deu 30 dias para o senhor, para todos os mandatários deixarem o Podemos, escolherem outro partido, aqueles que vierem do PSC. O senhor não saiu e agora tem uma ação de vocês contra o Podemos para poder sair. Por que isso? Por que não saiu naquele momento e por que dessa ação contra o Podemos para poder sair do partido? Olha, existe um equívoco em relação a 30 dias. Não existe 30 dias quando o partido é incorporado, mas muita gente repercute dessa forma. Eu entrei em contato com o jurídico do Nacional do Podemos à época e ele explanou para a gente como funciona. Ó, professor, o partido, uma vez incorporado, o partido que foi incorporado, você tem liberdade para sair do partido quando você quiser. O partido incorporador não dá liberdade. Quem é do Podemos não pode sair, quem é do PSC pode sair a qualquer tempo. Não existe limite de 30 dias. Isso é quando ocorre fusão. Então, uma coisa difere da outra. Segundo, nós tínhamos uma conversa já com a presidente nacional do partido sobre a candidatura a prefeito aqui em Palmas. Então, para mim, estava tudo alinhado em relação a isso. Eu sairia candidato a prefeito em Palmas pelo Podemos. Como houve uma reviravolta através de uma articulação do presidente estadual, que é o ex-deputado Tiago Dimas, então eu fui fazer de forma mais segura possível, mesmo ciente de que eu posso fazer o desligamento do partido, mas haveria especulações políticas e questionamentos judiciais. O que eu fiz? Não, se eu posso fazer a solicitação via TRE, vou promover a solicitação via TRE, certo? Que aí evita qualquer especulação para me atrapalhar no processo eleitoral. E o TRE agora no mês de março vai estar promovendo o resultado dessa minha solicitação e acredito tranquilamente que vai haver o aceite em relação à minha desfiliação partidária por uma série de motivos. Dentre eles, ainda acarreta o fato de, ocorrendo a incorporação, os membros do PSC deveriam compor 40% das cadeiras da direção do Podemos no Estado. E quem é do PSC não ocupou uma cadeira sequer. Quem tem mandato tem direito à cadeira cativa na executiva estadual. Eu sou o único deputado estadual, o único deputado, na realidade, porque federal também não tem, do Podemos hoje no Tocantins. E eu não tenho uma cadeira cativa, não me abriram espaço para nada. Deveriam fazer reuniões convocando a gente e não houve nenhum tipo de reunião. Tanto que, quando demos entrada, que o juiz eleitoral solicitou que o Podemos viesse a se prontificar, a trazer as informações à tona, o Podemos ele indicou como testemunhas, né, de que as reuniões teriam ocorrido e tudo mais, ele indicou 5 pessoas e nenhuma das 5 pessoas era do Tocantins. E essas pessoas foram chamadas para ser ouvidas na semana anterior e nenhuma delas compareceram. Quer dizer, o que eu acredito? O juiz eleitoral ele afirmou, quem vai dar o parecer, ele afirmou o seguinte, olha, na ausência, o que tem de acontecer é a gente simplesmente acreditar no que foi apontado pelo deputado, certo? Uma vez que vocês não apresentaram nenhuma prova do que disseram, e promover o parecer a partir daí. Então, nós somos muito confiantes do parecer, que vai sair, sim, com tranquilidade, o direito de desfiliação, e assim nós vamos sentar com os partidos que já estamos conversando, com o objetivo de fazer um bloco e, é claro, definir o partido até o fim do mês. Só para ficar claro, né? Porque isso que é um ponto importante, sempre me questionam. Bom, se o GEL pode sair a qualquer momento do PSC, do Podemos, por que entrou com a ação? Qual a necessidade dessa ação? Para evitar de ficarem especulando o tempo inteiro e jogando notícia falsa na internet, atrapalhando possíveis negociações e conversações com outros partidos. Até mesmo se eu tivesse com a carta de anuência na mão, mesmo com a carta de anuência, continuariam com as especulações. A partir do momento que eu tenho a decisão do TRE, não há questionamento, não há para onde recorrer. Já foi definido o direito de desfiliação. Morreu a conversa aí. Então, me traz segurança jurídica e evita-se fake news. Em relação, houve então uma decepção sua em relação ao atual comando do Podemos, né? Como o senhor disse, já havia uma conversa até com a Nacional de que você seria o candidato a prefeito e de repente veio o Eduardo Siqueira Campos e virou o candidato a prefeito, inclusive com o apoio da Nacional. Você acha que tanto a estadual quanto a Nacional erraram com você nesse aspecto? Olha, eu já tinha tido no ano de 2022, no fim de 2022 foi quando eu havia conversado com a Renata Abreu, presidente nacional do Podemos.
Ainda em dezembro, eu conversei com ela via online, e em dezembro eu conversei com o secretário-geral do partido lá em Brasília. Conversei, ficamos mais de uma hora conversando a respeito, expliquei todo o projeto, conversamos sobre a política aqui no Estado, e para mim estava tudo seguro, certo? Mas quem apoiou o Dimas no Estado do Tocantins na eleição de 2022 não fui eu. Eu apoiei e votei no atual governador Wanderlei Barbosa. Na realidade, meu nome, e aí é o que eu acredito que venha a ter ocorrido, o meu nome é o nome que ameaça determinado grupo. E esse grupo apoiou o Dimas. Então, o que esse grupo fez? Articulou com o Dimas para puxar o tapete para mim dentro do partido, certo? Para que, acreditando que eu assim não fosse candidato a prefeito e facilitasse a eleição deles. Penso eu que foi isso que aconteceu. Respeito muito o deputado Eduardo Siqueira Campos, respeito a pessoa pela sua história, respeito a pessoa pela trajetória política que tem ele e o seu pai, certo? O eterno governador Siqueira Campos. Mas não foi uma articulação do partido dele. Ele simplesmente foi trazido com o intuito de me tirarem do processo, certo? E como ele não estava confortável dentro da União Brasil, aceitou vir. Mas a articulação para ele vir foi feita por quem apoiou o Dimas na eleição de 2022 e não me queria disputando a eleição agora para prefeito. Certo. E agora tem muita especulação sobre partido, mas uma das que a gente mais escuta falar é da possibilidade de você ir para o PSDB, que é presidido no Estado pela prefeita Cíntia Ribeiro. Essa é uma possibilidade? A conversa está avançada ou tem outras possibilidades? Enfim, como que você vê essa questão dessa mudança partidária? Nós estamos com 4 bons partidos com possibilidade de filiação. Na última reunião que tive com a prefeita, eu não estava sozinho, estava com um grupo de deputados nesta reunião. A prefeita ela foi taxativa com a seguinte frase, de que o candidato apoiado por ela não necessariamente precisa estar filiado no PSDB, o que me trouxe também tranquilidade em relação a isso e comecei a intensificar as movimentações com outros grupos. Hoje eu acredito que vamos caminhar junto, é o que eu espero e acredito. Já estamos conversando nesse sentido. Eu falo conversando não somente a minha pessoa, eu, a deputada Amanda Monteiro, o deputado Cleito Cardoso, a deputada Cláudia estava em cirurgia, mas o esposo dela estava presente ali representando, o deputado Mantuan, o deputado Felipe Martins, o deputado Ricardo Ares. Nós estamos promovendo a conversação pensando, e o deputado Winston Gomes, pensando exatamente num projeto maior para Palmas, certo? Num projeto com mais qualidade, com mais compromisso com a cidade de Palmas. E diante disso, desse grupo saiu o candidato. Hoje, eu acredito que o meu nome se encontra como uma forte opção para ser o candidato a prefeito de Palmas. Até mesmo porque em 2020 acabei ficando em segundo lugar, certo? Creio que tem tudo para dar certo, tem tudo para caminharmos juntos e estou confiante nessa expectativa. Se vai ser pelo PSDB ou se vai ser por algum dos partidos do bloco, é algo que nós vamos definir até o fim do mês. Então isso é interessante. Então quer dizer que todo esse grupo tem esse entendimento, quer dizer, vamos caminhar juntos e definir depois, então, quem vira o nome da cabeça de chapa. Então há uma conversa e até uma unidade entre esses nomes que o senhor citou, né? Com certeza, nós temos um interesse maior pela cidade. Nós acreditamos que com outros grupos que estão por aí vai trazer um retrocesso ao desenvolvimento de Palmas. E nós não queremos isso. Nós temos um compromisso maior com a cidade e acreditamos que podemos sim caminhar juntos. Você perceba que nesse grupo nós temos inclusive o presidente metropolitano do Republicanos, Sim. certo? Que é o partido do governador. Nós temos deputados da base do governador Wanderlei Barbosa. Estamos caminhando com o intuito de fazer com que o compromisso inicial que havia sido feito, que ele permaneça mantido, que eu acredito que vai ser mantido, que é a prefeita de Palmas e o governador Wanderlei Barbosa caminharem juntos, apoiando o mesmo candidato para a prefeitura de Palmas. Agora, Tenho só, muita fé que isso venha de fato a ser concretizado e espero eu ser o escolhido para fazer esse trabalho em parceria com o governador e com a prefeita. agora, o senhor falou um nome interessante aí, que é o Felipe Martins, que é do PL, cujo partido tem uma pré-candidata, que é a Janade. Então, o Felipe Martins também está conversando com vocês. Felipe Martins também está presente nesse grupo, está conversando conosco e eu acredito que tem tudo para dar certo de caminharmos todos juntos. Certo. Agora aí vira uma questão, aqui eu tinha uma questão aqui para a gente já encerrando,
que de repente está mais ou menos respondido aí, mas queria que o senhor esmiuçasse um pouco, que é essa demora para a sua escolha partidária vai incidir também sobre a formação da chapa de vereadores, porque, logicamente, isso é muito importante para um candidato a prefeito. Como que você vê essa questão? Quer dizer, essa demora para você escolher o partido e também essa formação, que, logicamente, você deve ter uma base aí de pré-candidatos a vereador que está aguardando esse seu encaminhamento. Nós já temos algumas dezenas de pré-candidatos, temos explicado para eles sobre a situação, e com eles, depois do dia 20, nós vamos estar sentando e fazendo apontamento em relação aos partidos que vamos caminhar e qual partido ou quais partidos podem vir como opção para que ocorra essa filiação em maior quantidade para fazermos ali uma chapa. Certo? Eu sei que vai ter chapa, dependendo dos grupos. Se pega o republicano já tem a sua chapa praticamente montada. O PSDB já tem sua chapa praticamente montada. Nós temos também a nossa chapa praticamente montada. Nós vamos ver quantos partidos tem e fazer a junção desse grupo. Se vão ser 3, 4, 5 partidos com chapa de vereadores, isso aí vai com tranquilidade ser resolvido. Agora, a definição do partido, para onde vão os nossos pré-candidatos, é algo que vai ser definido depois do dia 20 de março. Mas já temos conversado com todos e o que eu tenho afirmado para todos. Primeiro que o meu histórico não é de sacanear ninguém. Não cresço pisando em ninguém, não cresço denegrindo a imagem de ninguém. Eu acho que você não tem que falar mal da pessoa para você sobressair. Não é esse o caminho, certo? E se acreditam em mim, confia, porque pode ter certeza que eu estou fazendo o melhor para cada um dos nossos pré-candidatos. Eles vão ter um espaço muito bom e vão ter chance real de eleição dentro do partido que estamos organizando. Agora, esse grupão que o senhor falou aí de importantes nomes de pré-candidatos, vocês pretendem definir quem encabeça a chapa já próximo à convenção ou vocês pretendem antecipar ao máximo isso para poder ter tempo de caminhar e difundir mais esse nome? Como que vocês têm discutido isso? Olha, essa definição, a prefeita chegou a comentar que vai definir o candidato dela, que eu acho que vai ter a reunião com todos nesse sentido, que ela iria definir o candidato dela agora, antes de completar os 6 meses anterior à eleição. Então, penso eu que, havendo essa definição dela, a gente já faz o anúncio e começa a movimentar tudo em cima, em prol do nome que ficar definido a partir dessa reunião. Ah, interessante. Então quer dizer que ainda nessa janela partidária, até o final dela, deve ter se definido isso a partir dessa decisão da prefeita, né? E eu acredito que sim. Tá certo, deputado. Olha, foi muito bom falar com você. Essa foi uma primeira conversa aqui de pré-campanha. Como eu disse, nós vamos ter outras conversas ao longo dessa grande caminhada que tem pela frente e desejo muito boa sorte aí na sua pré-campanha. Obrigado, Clever. Um abraço a todos. Pessoal, então é isso. Essa foi a conversa que nós tivemos com um dos mais importantes pré-candidatos dessa pré-campanha, que é o deputado Júnior Gel. E nós voltamos a qualquer momento aí com outro pré-candidato. Vamos, como eu disse, até as convenções, estar conversando praticamente diariamente, de segunda a sexta, com os pré-candidatos de todo o estado, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.